Olá! Os docentes da Universidade Federal de Ouro Preto entraram em greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira, dia 15 de abril. A decisão foi tomada durante a assembleia da categoria realizada no último dia 11. A votação ficou da seguinte forma: 171 professores foram favoráveis à deflagração do movimento, 31 votaram contra e houve ainda 5 abstenções. A nossa equipe conversou com a Joana Amaral, que é presidenta da UFOP, a Associação dos Docentes da UFOP, e ela explicou quais são as principais reivindicações do movimento grevista. Confira. Como pautas nacionais do movimento nacional, a gente tem a primeira delas é a recomposição do orçamento das universidades. A gente tem a questão do reajuste salarial, que eu já falei um pouquinho aí na pergunta anterior, mas também a gente tem uma necessidade da reformulação da carreira docente, que é uma carreira que está muito prejudicada ao longo do tempo, desde a última reformulação que ela teve, que foi em 2012. E, além disso, a gente tem uma série de medidas que foram tomadas aí, especialmente nos 2 últimos governos, contando o período do governo Bolsonaro e o governo pós-golpe da Dilma, o governo Temer, onde a gente viu muitos ataques às categorias do Serviço Público Federal, os docentes incluídos, muitas vezes de forma específica, mas que afetam de sobremaneira a nossa atividade. Então, só para contextualizar aqui, dar um exemplo dessas medidas, por exemplo, a questão da reforma administrativa, que é uma reforma que pretende mudar a relação de trabalho do servidor público federal. E essa reforma, aí é importante salientar, que ela vai trazer prejuízos não só para o servidor, mas para quem usufrui dos serviços. Então, no nosso caso, como universidade, especialmente os estudantes. Mas, se a gente pensar no conjunto do serviço público federal, a gente pensa na saúde, nos usuários do SUS. Então, a gente vai ter uma reforma, seria uma reforma que prejudica o funcionamento do serviço público como um todo. Então, a gente quer a revogação dessa e de outras medidas que foram acontecendo ao longo desses últimos anos. Então, essa é uma pauta básica. De acordo com a professora Joana, o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, se posicionou a favor de uma greve nacional dos professores. Isso porque, além da UFOP, outras universidades e institutos federais, país afora, aderiram ao movimento. A presidenta da UFOP também explicou como deve ficar a atuação dos docentes na Federal de Ouro Preto durante a mobilização, já que o primeiro semestre letivo de 2024, aqui na instituição, teve início no dia 25 de março. Acompanhe. O que a gente espera é que os professores respeitem a decisão de uma assembleia de categoria e que realmente paralisem as suas atividades a partir de segunda-feira. A gente sabe que existem muitas atividades na universidade que não podem ser paralisadas. Essas atividades elas são avaliadas por um comando, na verdade, que está sendo constituído, que foi constituído na assembleia e que a gente vai colocar ele para funcionar a partir de hoje, e que esse comando, então, dos professores conversa com a administração da UFOP e aí a gente chega num consenso, no entendimento do que seriam essas atividades essenciais que não podem parar, e que vão ter continuidade mesmo no movimento grevista. E essas atividades elas vão ser definidas em todos os níveis de atuação da docência, desde o ensino, tanto em graduação, no nível de graduação, quanto no nível de pós-graduação, passando pela pesquisa, pela extensão, pelas atribuições administrativas que os docentes têm também dentro da universidade. O Comitê Local de Greve dos Docentes, como citado aí pela professora Joana, é o responsável pelas negociações com a administração central da UFOP e também com o Comando Nacional de Greve que o ANDES está instalando. Integrantes desse comitê local, inclusive, estiveram na reitoria da UFOP no dia 12 de abril para protocolar um ofício informando sobre o início da mobilização. A professora Joana também falou sobre esse assunto. A
A gente aproveitou o momento, né? O professor Hermínio e a professora Cláudia estavam por lá. A gente já começou uma conversa ainda não oficial, né, do comando com a administração, mas um diálogo muito tranquilo, né, que a gente pretende fazer com a administração, no sentido de fazer com que o movimento tenha legitimidade, que respeite todas as normativas, mas que também, né, de fato, movimente não só a categoria docente, mas os estudantes e a comunidade que usufrui dos serviços da UFOP e da presença da UFOP na cidade. A gente sabe que a gente exerce um papel importante, né, nas cidades onde a UFOP tem camp, Ouro Preto, Mariana, João Monlevade, e que muitas vezes o desdobramento da greve ela acaba afetando a comunidade. E, na verdade, esse é um dos propósitos da greve, né? A gente paralisar para que a nossa presença seja notada, né? Ou melhor, que a nossa ausência seja sentida e que a gente tenha essa conversa com a sociedade também. Então, isso está em andamento. A gente vai ter o agendamento de uma reunião entre o comando local de greve e representantes da administração central, mas a ideia é ter sempre esse diálogo aberto, né, através dessas ferramentas, para que a gente possa estar sempre, né, proporcionando aí as informações adequadas e propiciando que os serviços essenciais sejam mantidos. Para acompanhar a mobilização dos docentes aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, é só acessar o Instagram da UFOP. Lembrando que os servidores técnico-administrativos da UFOP estão em greve desde o dia 25 de março. No Instagram da ASUFOP, você encontra mais detalhes sobre esse movimento. E vale destacar que os TAIs e os docentes do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, que também possui um campus aqui em Ouro Preto, aderiram ao movimento grevista e estão mobilizados desde o dia 9 de abril. Mais informações no Instagram do Sinasef e IFMG. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.